Olá, a paz do Senhor Jesus para todo aquele que está vendo esse vídeo. Eu meditando um pouco aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 10 e no versículo de número 13, diz assim, ó: Mas o príncipe do reino da Pérsia, que me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o reino da Pérsia. Verso 19. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha só. A Bíblia, ela diz nesse texto que Daniel, ele estava em oração. Daniel estava em oração porque grande era a atribulação naqueles tempos. Grande era as dificuldades que o povo estava vivendo. No verso de número 14 do capítulo 10 diz assim, ó: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, que me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Agora, veja só, quando nós nos colocamos a fazer algo para o Senhor, quando nós nos predispomos a adorar a Deus, quando nós nos interessamos a falar do amor de Deus a toda criatura, existem sempre os contra, existem sempre aqueles que não aceitam, existem sempre aqueles que se levantam contra a tua vida e a minha vida, porque nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Agora no capítulo de número 12, preste atenção. No capítulo de número 12 diz, no versículo de número 1, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústias, ou tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que já dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor dos firmamentos, e os que há muito conduzem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muito o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouve, ó homem vestido de linho que estava sobre as águas. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entrará, mas os sábios entenderão. Amém? Agora veja, quantas vezes nós temos orado, buscado a Deus, pedindo a Deus esclarecimento de alguma coisa, e parece que Deus não quer falar conosco. Quantas vezes nós temos clamado, buscando a Deus que responda às nossas orações, e a impressão que temos é que Deus não quer responder. Não é que Ele não quer responder, é porque Deus reservou para nós um tempo exato, um tempo propício para mudar a nossa situação. Então você, homem, mulher, você que teme a Deus, você que é compromissado com a obra, tão somente ore, tão somente busque, tão somente fale aquilo que está no centro do querer de Deus. Tão somente diga que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não importa se você está passando por um processo, se você está no vento, não importa se você está passando por uma dificuldade, não se preocupe, porque o tempo desta prova vai passar. O tempo desta luta já está determinado por Deus. Você só tem que adorá-lo o tempo todo. Você só tem que dizer que Ele é bom o tempo todo. Você tem que convencer as pessoas que estão do seu lado que Deus é amor. E como convencer estas coisas a pessoas que não conseguem entender? É sendo firme, é sendo corajoso, é não temendo, não se preocupando, não reclamando, não murmurando, não abrindo a sua boca para maldizer, mas o tempo todo dizendo que Deus é bom. Porque
A Bíblia diz que um jovem por nome Estevão, ele foi preso, ele foi cativo, ele foi humilhado, ele foi vituperado, ele foi massacrado, judiado, mas em momento algum Estevão abriu a sua boca para dizer que Deus não o ouvira. Em momento algum Estevão abriu a boca para dizer que Deus não estava vendo essa situação o tempo todo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso de número 52 a 54, já nos seus últimos minutos de vida na terra, Estevão olha para cima e diz: eis que eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem está sentado à destra de Deus. Olha só que visão linda. E quando ele diz isso, as pedras começaram a cair. Mas ele disse, antes da primeira pedrada, ele disse: Senhor, a ti eu entrego o meu narras, de provias. Quando ele disse assim, ele foi assumpto, acabou ali. Jogaram pedra somente na carne. O espírito já não estava mais ali. Paulo e Silas, quando preso, no capítulo 16, eles tinham tudo para se lamentar, reclamar, maldizer, mas eles fizeram o oposto. Eles começaram a adorar, eles começaram a louvar. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou seus anjos e os libertou. Ei, meu irmão, minha irmã, tão somente ser forte e corajoso, porque Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem visto as tuas dores, Deus tem contemplado tudo o que você está passando. Tão somente ser forte, tão somente ser corajoso, porque, como digo sempre, há galardão para as tuas obras. Há galardão. Você não está sozinho, você não está sozinha. O que você está passando é um processo e durará apenas 25 dias, diz a palavra do Senhor. Conta aí nos seus dedos, marque na sua agenda, pegue lá. Hoje é dia 21 de junho. Então você vai marcar lá na sua agenda, do dia 21 de junho até o dia 19 de julho. Dá exatamente 25 dias. E Deus bradará milagres. Aquilo que está retina, de provias, aquilo que está parado, não chegou às tuas mãos, diz a palavra do Senhor. São apenas 25 dias e a vitória virá. São apenas 25 dias e a vitória, ela virá a teu encontro. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus, ele está contemplando tudo, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu serei contigo até a confirmação dos séculos. A Bíblia ainda vai nos dizer, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16, diz a palavra do Senhor: no verso de número 18, e pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum, e se puserem a mão sobre o enfermo, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra do Pai. A Bíblia, ela diz que o Senhor deixou tudo especificado para esses homens. E esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais da vitória seguirão aquele que crê. O sinal da vitória seguirão aqueles que creem no poder do Filho do Homem. No Evangelho de João, capítulo de número 14,
versículo de número 13. Eu estou de Bíblia aberta. Evangelho de João 14, versículo 13. Diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e o Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardardes os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejai para sempre convosco. Então somente creia. Tudo é uma questão de crer. Eu creio, eu creio, eu creio no poder do Todo-Poderoso. E você, homem e mulher de Deus, que está me vendo neste momento, receberá a vitória da parte do Senhor. Hoje é dia 21. Então você conta 25 dias e Deus bradará milagre na tua terra. Quando eu digo na tua terra, eu quero dizer em tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano. Deus bradará milagre para provar para você que Ele é Deus. Amém? E graças a Deus.